Agora eles abriram nossas fronteiras para uma invasão ilegal de estrangeiros, pelos criminosos mais sádicos do mundo e gangues selvagens, enquanto colocam os cidadãos pacíficos pró-vida atrás das grades. Eles estão usando a aplicação da lei como arma para atingir os pais, os conservadores e os católicos. Os católicos, mais do que qualquer um, os católicos. O que está acontecendo com os católicos? Temos algum católico nesta audiência? Levante a sua mão, por favor, eu quero ver. Não tem muitos, mas vou lhes dizer, como diabos vocês votam nessa pessoa? Eles foram atrás dos católicos, provavelmente é por isso que não temos nenhum neste público, não sobrou nenhum. Esta é uma coisa engraçada, porque ele é um protestante, mas quero dizer, a esposa dele é católica, e ele está realmente enfatizando o quão reprimidos os católicos são. E não tenho certeza se esse é realmente o caso, mas ele está fazendo neste caso. Porque para que tudo como eles planejaram, os católicos têm que conseguir uma aquisição mais elevada, uma força mais elevada e uma voz mais elevada. Bem, o que é uma loucura é o quão mais alto eles são. O atual presidente, eles têm 7 dos 9 juízes da Suprema Corte. Eles eram apenas Nancy Pelosi, que era a presidente da Câmara. Eles tinham apenas Patrick. Não consigo me lembrar de Patrick Mahoney, seu sobrenome, de qualquer maneira. Ele era o chefe do Senado, era quando ele era o vice-presidente, ele era o segundo em comando, e ele é católico romano, então não sei o quanto eles poderiam ser mais elevados no sistema americano, mas a narrativa de que eles são perseguidos... Se você disser a narrativa o suficiente, é o que as pessoas pensam, nós temos que mudar isso. Sim, e os pobres e velhos católicos, agora quando ele chega, simpatiza com isso junto com o impulso evangélico, mas acho que conhecemos a maioria do público. Agora, com base nessa questão dele, olhando para fora, é a maioria evangélica, cristãos, mas vemos como Kevin Roberts lá e alguns outros que são muito poderosos. A mãe está sempre presente nessas coisas, mesmo que seja principalmente as filhas presentes, você sabe, então a fruta não cai muito longe da árvore. Mas há um sentado na primeira fileira e ele é muito importante, vou lhe dizer, como os católicos, quero dizer, eles estão sendo perseguidos, os católicos, mas os evangélicos estão todos na lista para todos os americanos, mas especialmente para os cristãos. Nada é mais importante do que derrotar esse sistema perverso e retornar à justiça justa, igual e imparcial sob o Estado de Direito Constitucional. Nós temos que retornar ao Estado de Direito Constitucional. Então ele mencionou a migração e antes disso, e o tipo de imigração sempre foi muito parecido. Se você olhar de onde vem a maioria dos comboios, eles vêm de países católicos. O financiamento que chega até eles. Eu tinha artigos escritos que foram revolvidos na internet, falando sobre como a Igreja Católica estava financiando muitas dessas organizações. O chefe da ONU neste momento, Antônio Guterres, ele é católico romano e a ONU tem esses cartões recarregáveis que estão dando aos líderes desses grupos de imigrantes, que estão pagando a eles para trazê-los em massa. E muito disso é o ensinamento social católico nessas fronteiras vazias. Mas é realmente como vimos nos escritos históricos, para que eles possam inundar as nações com católicos, que agora simpatizarão com sua visão de mundo. Mas por outro lado é sempre uma faca de 2 gumes, o papado. Agora é dada a razão pela qual temos de fechar as nossas fronteiras, temos de nos livrar desses criminosos, temos de trancar o nosso país abaixo, os princípios cristãos, como se tudo fosse alimentado pelo fogo até o objetivo final, que é o poder evangélico de unir a igreja e Estado. E os católicos estão no fundo dizendo, sim, claro, nós, vocês, podemos fazer isso, isso parece bom. Nós não estamos aí. Temos que começar imediatamente a restauração da lei e da justiça na América, começando com a demissão do corrupto Joe Biden em 5 de novembro de 2024. Se não o despedirmos, nosso país estará condenado. Acredito que estará condenado. Como vocês sabem, a esquerda está tentando envergonhar os cristãos. Eles tentam nos envergonhar. Eu sou um cristão muito orgulhoso. Na verdade, tenho estado muito ocupado lutando e recebendo as balas, pegando as flechas. Estou pegando por vocês e estou muito honrado em pegá-las. Não tenho ideia de que estou sendo indicado por vocês, pois digo que estou sendo indicado repetidamente.
Quantos presidentes tiveram essencialmente algo em sua presidência que poderiam ter sido indiciados por algo em suas vidas pessoais? Eles poderiam ter sido indiciados, pois quase todos os presidentes da história poderiam ter tido algo. Você teve coisas como o escândalo Watergate e coisas assim, mas você tem outras coisas como, eu nem vou entrar na época de George Bush Jr., durante todas as coisas do 11 de setembro, na guerra, como Donald Rumsfeld e Dick acorrentam, como se houvesse coisas malignas acontecendo, e nenhum julgamento aconteceu de nada. Mas ele é perseguido depois de muito, depois que a eleição dele foi roubada. Essa é outra narrativa que está sendo usada, e é minha crença de que todas as acusações são shows, para fazer com que as pessoas acreditem que ele se sinta perseguido. Bem, ele está bancando o mártir, certo? Ele está bancando o mártir. Ele está quase se tornando um santo para os cristãos. Porque, uau, olhem, se ele está se tornando isso, é o que eles farão conosco, certo? Eles estão fazendo aquela correlação, o que é tecnicamente verdade, e isso o coloca em uma posição muito boa de apoio. Porque, gente, eu sou apenas uma pessoa, vejam o que eles estão fazendo comigo. Se você acha que eles estão fazendo isso comigo, eles farão isso com vocês de alguma maneira muito mais fácil. Sim, e ele diz, eu vou, estou levando as balas por vocês, estou levando as flechas, eu sou uma armadura noturna e brilhante aqui, e é como se ele estivesse apenas exagerando, e infelizmente há um monte de gente que está acreditando nisso, que ele está dizendo aqui, e não conseguem realmente ver a força das árvores. Isso fica realmente interessante, quando você começa a ver quem são os chefes de Trump, e entramos nas estruturas de poderes do mundo e realmente nas sociedades secretas, os Cavaleiros de Malta. Eu tenho fotos deles em Malta, com um tipo de manto vermelho, com um manto real, por assim dizer. Ele está profundamente enraizado nas ordens secretas. Deixe-me dizer que ele não está sentado no topo delas. Então, quando ele está desempenhando esse papel, ele está cumprindo a vontade de outras pessoas, que entraremos em outro episódio. Eu sou indicado e meus números sobem. Que diabos está acontecendo? Porque as pessoas sabem que é uma farsa. Elas entendem, elas sabem que estamos sendo enganadas. É verdade. É tão verdade que eles querem silenciá-los, desmoralizá-los e mantê-los fora da política. Fiquem fora da política. Temos que nos manter unidos como um partido. Já temos lutas suficientes sobre como chamamos de esquerda radical, ou de comunistas, ou de fascistas, ou como você quiser chamá-los. Essa é a nossa luta e temos que salvar nosso país. Então você vê, ele está construindo essa mentalidade guerreira. Somos nós contra eles, temos que lutar contra eles, temos que estar unidos, temos que fazer, eles são inimigos comuns. Sim, e o cartão de visita é a força cristã, o princípio cristão. Para ficarem à margem nesta luta, eles têm que realmente chegar lá e têm que fazer o que têm que fazer e têm que vencer. As correntes já estão apertando ao redor de todos nós. Quero dizer, se você pensar sobre isso em última análise, a esquerda radical está vindo atrás de todos nós, porque eles sabem que nossa lealdade não é para eles, nossa lealdade é para o nosso país, nossa lealdade é para o nosso Criador. Eles não querem ouvir isso, eles não querem ouvir isso. Como um cristão pode votar? Um cristão em um democrata? Ou uma pessoa de fé? Como você pode votar em um democrata? Isso é uma loucura. Então, esta é uma das razões pelas quais há separação entre igreja e Estado. E esta é tipo, tem muitas camadas e você não quer influenciar igrejas inteiras na base religiosa, porque então ele pode fazer isso? Como você poderia ser um seguidor de Deus e votar nesse partido? E então isso coloca a pessoa contra os ditames de sua fé versus os ditames de sua consciência, em alguns casos. E aqui é como se essas fossem as pequenas coisas, quando você começa a se livrar dessas camadas, onde você basicamente é como escolher candidatos políticos com base em suas ideologias religiosas, ou seja, a unificação da igreja e Estado novamente. Então, ele já está cruzando esses limites, e ele simplesmente não se importa, porque ele está aqui para destruir essas paredes.
Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal, e insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas em confusão e ilegalidade. E tivesse ela, Roma, tão somente o poder, pô-los-ia em prática com tanto vigor agora como nos séculos passados. Poucos sabem os protestantes do que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito, Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a Igreja possa entregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares, em suma, que a autoridade da Igreja e do Estado devem dominar a consciência, e Roma terá assegurado o triunfo nesse país. É o que está acontecendo, irmãos e irmãs, e vai acontecer. Quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado e haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Eventos finais, página 134. Irmãos e irmãs, isto está para acontecer muito em breve. A união entre Igreja e Estado. Nós estamos vendo um ex-presidente conservador que está bem na frente nas eleições e parece que tem tudo a ver com uma agenda e parece que ele vai entrar. E então nós teremos a união entre Igreja e Estado. Nós podemos ver que eles falam sobre cristianismo, voltar para Deus, voltar a nação para Deus. Nós estamos muito próximos do fim. Nos preparemos, irmãos e irmãs, porque Jesus está às portas. Os acontecimentos finais serão rápidos.